qual que era vamos dizer, o seu maior medo? O que mais te assombrava? Meu maior medo sempre foi de não conseguir fechar a conta. É o medo do investimento, que não é baixo, é o medo de cometer algum erro e prejudicar alguma vida, é medo de queimar seu nome, então é medo de muita coisa. Mas chegou um tempo que quase deu B.O. nesse assunto que você citou, porque eu confiei muito no sistema e não queria sair da zona de conforto, sabe? Os exames foram cancelados de uma hora para outra e aí ou você fecha ou você tem um capital de giro para suportar os 4 anos de gestão ou você se reinventa. Eu comecei a ver que eu não podia ter só uma torneira. Porque se aquela torneira parasse de pingar, eu só tinha ela. Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um podcast com empresários aqui na Socialize Studios e como de costume a gente só traz convidado pauleira, convidado que realmente traz aí a vivência do mercado empreendedor no Brasil. E muita gente pediu esse convidado, muita gente pediu porque a gente começou o nosso podcast e a gente deu uma parada por excesso, né, de serviços aqui na Socialize, mas aí hoje a gente trouxe um convidado que é extremamente especial, Eurico Torino. Seja bem-vindo, Eurico, ao nosso podcast, essa edição aqui agora no estúdio novo. Você está aqui trazendo um pouco mais da sua vivência. Como é que você está? Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez, Matheus, Gui. Estúdio bacana, coisa de primeiro mundo, né? Fazer diferente, né, Euricão? Obrigado, tamo aí. Tamo junto. Eurico, antes de começar, difícil quem não te conhece, mas pro pessoal que tá vendo aí, conta um pouquinho mais quem é o Eurico, de uma forma mais breve. O Eurico é um cara de 41 anos, único filho, pai de 3 meninas, a Laura, a Letícia e a Lívia. E empreendedor, meio louco, né? Porque no Brasil diz que o empreendedor é louco, né? Gosta de aventurar em alguns negócios. É formado em biomedicina em Alfenas, pós-graduado em análises clínicas. E tô aí com o laboratório já vai para 17 anos. Nossa, 17 anos já dentro desse mercado. Eurico, conta para mim um pouquinho mais. Já tem 41 anos, 17 anos com o laboratório. Como é que foi o começo seu lá atrás, né? Você, no começo, tinha essa ânsia de querer empreender? Tinha essa vontade? Como é que foi o princípio seu? No começo da faculdade até que não. Mas eu me destaquei na faculdade como destaque acadêmico e lá o destaque ele já tinha um direcionamento mais ou menos da própria faculdade com alguns geradores de emprego. Uhum. E eu fui para Pouso Alegre, no Hospital Renascentista, e lá que foi minha faculdade. O Hospital Renascentista eu fiquei quase 2 anos e lá eu dava plantão de 48 horas. Caramba. Direto e às vezes sozinho, e CRT de neonatal, UTI adulto, e lá que foi, com o tempo, eu fui ficando bom de serviço e aí eu decidi montar meu negócio. Então no começo, assim, você não tinha essa vontade de empreender, né? Geralmente isso surgiu a partir do momento que eu fiquei bom naquilo que eu fazia e aí dali que eu montei meu primeiro negócio, que foi o laboratório, aí foi crescendo essa vontade. E você falou uma coisa importante aqui, que a sua faculdade foi na prática, então, foi nos hospitais, foi nos atendimentos. A prática foi tudo, porque sem a prática ali, sem a vivência do dia a dia no hospital, eu não teria coragem de abrir, não. E por que você julga que... Porque eu uso muito esse conceito aqui, né? Não aprenda a construir, construa para aprender. Não julgando a teoria. A teoria é importante para você não cometer erros, né? Sim. E como isso se aplicou nesse começo seu, né? Enfim, atuando nos hospitais? Você viu que você precisava... Tinha um conhecimento que não era passado na faculdade? Como é que... isso. A faculdade, apesar dela ter inúmeros laboratórios e bastante prática, você não vivencia o dia a dia, né? É tudo tubo de ensaio, então não é o ser humano ali. Então, quando você cai na prática e vê que a vida depende de você não pode errar realmente, aí a figura muda. E nem sempre quando você cai nessa prática, você tem gente para te ajudar, né? Como na prática você tem um professor que te auxilia. E ali no plantão eu caí sozinho. Eu tinha uma equipe no hospital, só que cada um por si e Deus por todos, né? Você caiu no plantão de sexta à noite, você vai até segunda e seja o que Deus quiser. Sim, então ali você aprende, você tem que correr atrás da teoria, se você não lembrar. E lá foi uma escola.
Foi uma escola. Foi. E aí, junto com o hospital, eu fiz uma pós-graduação em análise clínica, que é onde eu tornei especialista em análise clínica. E aí, isso foi ajudando com a prática, com a teoria. E aí, deu 2 anos, eu resolvi sair e montar um laboratório. E nesses 2 anos que você ficou na prática, né, nos hospitais, atendendo aí 48 horas, por que você decidiu criar o seu empreendimento? O que vem na sua cabeça? Porque eu imagino que você devia estar na correria, né, do dia a dia. E o que deu? Qual estralo assim você teve? Duas coisas. A primeira, remuneração. A remuneração para quem é SLT, por mais que você faça, ela é bem baixa, sabe? E ela mal dava para pagar, era a conta de pagar a minha especialização. O restante é a minha mãe que ajudava. E a segunda coisa é que quando você vê que... Eu vi que eu estava muito afiado no serviço, sabe? As análises clínicas ali, eu já fazia tudo. Porque eu acho que quem monta um laboratório e trabalha só no laboratório é uma coisa. Agora, quem trabalha no laboratório, mas atende uma neonatal, uma UTI neo, uma UTI adulto, que você tem regras para seguir, você tem todo um protocolo, então a pessoa fica bem mais afiada, entendeu? E aí eu vi que era hora de eu seguir meu caminho, que eu dava conta. Você conseguiu ver, então, através dessa demanda no mercado, né? Que você estava já evoluído, vamos dizer, e conseguiria atender essa demanda do mercado, né? Sim. Você teve medo quando você falou, cara, eu vou criar meu laboratório, enfim, vou arriscar aqui e entrar para esse mundo de empreendedorismo? O que eu mais tive era medo, né? Ah, é? A pessoa pensa, né? Pô, acho que o Eurico criou ali o laboratório, tinha ajuda do pessoal, dos pais, né? E por mais que você tenha ajuda, a responsabilidade é muita, né? Então, é o medo do investimento, que não é baixo, é o medo de cometer algum erro e prejudicar alguma vida, é medo de queimar seu nome, então é medo de muita coisa. Mas quem não arrisca, né? Não petisca. Exatamente. E conta pra mim, Eurico, quando você começou lá atrás, né? Qual que era vamos dizer, seu maior medo? O que mais te assombrava? Era não conseguir pagar a conta? Era a reputação? O que você consegue lembrar? Um sentimento que você tinha? Meu maior medo sempre foi de não conseguir fechar a conta. Isso, sem dúvida, porque você já começa um negócio com investimento alto, que às vezes você já está financiando algumas coisas, né? Que você tem que quitar. E meu maior medo era que não tivesse paciente e não conseguisse fechar as contas. Com certeza. Esse era o maior medo seu. E conta pra mim como é que foi esse crescimento no começo, né? Então você criou o laboratório, como é que foi essa parte de ter clientes indo para a clínica, você começar a vender o seu serviço, porque a gente sabe que produto bom não vende sozinho, né? Sim. E como é que foi essa inserção sua dentro do mercado para você conseguir crescer? Nesse 1 ano você patinou muito, não teve resultado, teve um momento de quase você fechar as portas porque você não estava conseguindo se adaptar ao mercado. Conta para mim um pouco dessa sua experiência. Esse momento não teve, graças a Deus. O laboratório sempre veio numa crescente. Eu tive a ajuda no início da Prefeitura Municipal de Pouso Alto, né, que abraçou a ideia e, consequentemente, o Hospital Santa Casa de Pouso Alto também abraçou a ideia do laboratório na cidade, que trabalhava com qualidade. Então, isso me ajudou bastante a começar a caminhar. Depois fui fazendo contatos, eu atendi por 2 anos a Prefeitura de Dom Viçoso, então eu ia lá em Dom Viçoso toda semana, e isso aí foi ajudando muito, foi dando volume ao laboratório, e isso foi aumentando a demanda. Então, pelo que você está trazendo aqui pra gente, que eu consigo entender, é que o começo você conseguiu, né, criar parceiros fiéis para o seu negócio. Então, você não dependeu, às vezes, de uma demanda que não era tão recorrente assim, né, de pessoas indo até o seu negócio. Você foi lá e fechou parcerias grandes com prefeituras. Isso foi importante para você ter, né, uma previsibilidade no seu negócio. Demais, né? demais.
E Eurico, conta para mim um pouquinho mais como é que foi essa crescente sua do laboratório numa cidade de 6 mil habitantes. Porque quando a gente fala uma cidade de 6 mil habitantes, a gente provavelmente pensa na estagnação, né? Você começa o seu negócio, você supra uma necessidade, né, da cidade em específico, mas chega um certo ponto que você chega no platô. Como é que foi esse crescimento do laboratório que você fez para não chegar nesse platô? Cara, eu acredito que para não chegar na estagnação, você não pode parar. Eu sempre corri atrás de cidades vizinhas e a parceria que a gente teve aqui em Pouso Alto, tanto na Santa Casa como a parceria de gestão municipal, ela foi de extrema importância para a gente não ficar estagnado, mas eu acredito que além disso tudo o trabalho com qualidade, né, cara? Você fazer um serviço com ética, com respeito, isso gera confiança, credibilidade e eu acredito que isso que faz a gente caminhar hoje. Com certeza. Hoje eu vejo que o Laboratório Torino é sinônimo de qualidade, né? Sim. Isso é construção a longo prazo, né? Isso é muito importante. E então você viu que, né, através dessas demandas fora aqui da cidade de Pouso Alto, você não se limitou aqui, né? Sim, não. Você correu atrás e continuou evoluindo a sua qualidade, né? Porque não significa que você, há 2 anos lá atrás, quando você estava nos hospitais fazendo atendimento no geral, você tinha a melhor qualidade possível. Não, você tinha a base muito bem construída, né? Sim. Mas agora era hora de construir o prédio, né? Sim, sim. Então você soube muito bem cadenciar isso, né? E não se limitar aqui na região. Porque eu vejo que a maioria dos empresários que estão na internet, na verdade não só na internet, mas no mundo no geral, eles se limitam onde eles estão, né? Eu vejo que isso é um principal problema porque você é refém daquilo, né? Uhum. Então, você imagina se hoje, né, onde a sua principal fonte de renda poderia ser a prefeitura, ela, de alguma forma, encerre o contrato com você. Você estaria, né, prejudicando totalmente seu negócio, né? Sim, como sim. se você deixasse todos os ovos numa cesta, né? Uhum. Então, você teve esse pensamento de querer diversificar também o seu negócio e atender diversas regiões. Mas né? chegou um tempo que quase deu BO? Quase deu BO nesse assunto que você citou. Porque por razões políticos, né, administrativas, os exames foram cancelados de uma hora para outra, assim, abruptamente. E foi aí que foi a chave. Que você virou. Porque eu confiei muito no sistema e não queria sair da zona de conforto, sabe? E isso aí quase deu ruim, cara. Conta um pouquinho mais, como assim? Quase deu ruim porque você pega você chega num patamar que você atende, por exemplo, 80% do município e por questões administrativas de gestão, a pessoa fala que não te quer mais e começa a cortar seu exame. E aí você confiava naquele sistema. E aí ou você fecha, ou você tem um capital de giro para suportar os 4 anos de gestão, ou você se reinventa. E o que você fez? Aí eu me reinventei, cara. Foi aí que eu aprendi na dor. Que aí eu comecei a procurar cursos de gestão, comecei a fazer um network, procurar gente da área, comecei a participar mais de congresso, de curso. E eu dei uma virada que foi mudar o software do meu laboratório, que é uma coisa que era o meu maior medo, porque é muito trabalhoso. E aí eu criei coragem, fiz uma parceria com a empresa que é uma das maiores do Brasil e a gente mudou e eu consegui, com esse software eu consegui ter mais tempo para gerir o negócio e tendo mais tempo eu tinha mais tempo para pensar. E aí foi onde surgiu a ideia de abrir um posto de coleta, um laboratório em Itanhandu e aí eu comecei a sair da minha zona de conforto, mas eu comecei a pensar em outras coisas. E foi daí que eu também comecei nesse período surgiu muitas coisas, porque além de eu pensar no laboratório em si, eu comecei a ver que eu não podia ter só uma torneira. Porque se aquela torneira parasse de pingar, eu só tinha ela. Entendeu? Então eu comecei a querer ter outros negócios que não fosse só o laboratório. Porque se uma hora para outra acontece uma coisa com o laboratório, eu tenho uma outra torneira, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar franquias, e aí deu certo de aparecer a franquia da Wizard, que é em educação, escola de idiomas.
Agora, por último, apareceu uma franquia em mercado autônomo, que a gente tá no Vale do Paraíba, são aqueles mercadinhos de condomínio. Depois surgiu a ideia do restaurante, no Pesqueiro, ali no Cora, o João de Barro. Então, você foi diversificando, às vezes, pingando, né? Uma coisa em cada torneira, você consegue fazer a conta fechar. Cara, que legal, Eurico, você trazer essa dor que você teve, na verdade, esse problema, que realmente quando você deixa todos os ovos numa cesta, você corre sério risco, né? Sim. E você se reinventou, né? E você estava nessa zona de conforto, você sabia que você estava nessa zona de conforto, ou você estava meio que, né, cobrindo, passando pano para você continuar fazendo o seu trabalho? Você sabe que tá, né? Mas quando tá bom, você não tem pressa para melhorar, né? Então acaba que você aprende na dor. Quando acontece, você tem que... E qual foi a maior lição que você tirou desse momento foi decisivo para você? Não confiar 100% no sistema que você está vivendo. Sempre ter um plano B, ou sempre se arrumar mais tempo para gerir o seu negócio, porque se eu ficasse só preso na bancada fazendo exame, não que eu não tenha que fazer exame hoje, mas hoje eu tenho que ter tempo para fazer exame, mas tenho que ter tempo para pensar no meu negócio. Fora dele, da rua, olhar para ele e falar o que está faltando aqui. Foi isso que eu faço um curso de gestão laboratorial no grupo lá do Sul, e isso eles falam muito. Eu tenho que parar de ter quanto menos tempo na bancada e mais tempo fora dele para me pensar no meu negócio. Porque se eu tivesse 100% na bancada, eu não tenho tempo para pensar. E laboratório é muito detalhe, entendeu? Cara, que reflexão boa você trouxe aqui, Eurico, que realmente, às vezes a gente fica muito preso no operacional, como o pessoal diz, né? Preciso desenvolver igual você, eu preciso tirar sangue, preciso fazer coleta, preciso fazer análise clínica aqui na empresa, né? Eu preciso fazer um design, um post, e isso acaba que você vai te cegando, né? Você acaba consumindo todo o seu tempo, e a partir do momento que você olha para o seu negócio, você está estagnado, você está refém dele, né? Então essa foi a maior virada de chave que você... Sempre quem tem o tempo para gerir, ele vai sair na frente, né? Se você estiver só produzindo, mas você não está pensando no seu negócio, você vai estar ali parado. Estagnado. E quem está pensando está um passo à frente sempre. E você não vê um problema quando você falou da diversificação, né? Hoje você, Eurico, tem diversos investimentos, diversas frentes de negócio. A questão da energia, como é que você distribui a sua energia, o seu gerenciamento para cada negócio, para não deixar faltar? Cara, tem que ter energia, viu? Eu falo que... eu brinco que é a hora de produzir agora, né? Porque na idade de produzir, eu acho que agora, então a gente tem Qual que é a idade de produzir? Dos 30 aos 50, porque acho que depois vai diminuindo. Então, na Wizard eu tenho a Cris, que é meu braço direito lá, então eu acho que ela faz a gestão muito bem, é formada de administração, então lá eu tô tranquilo. A gente faz vários cursos de formação de franqueado, de capacitação, cursos obrigatórios, cursos não obrigatórios. Então, isso ajuda a dar uma carga. Nesse um ano, a gente evoluiu muito na escola. Na nossa franquia que apegou marketing, que é a de mercado autônomo, eu tenho um sócio, que é um primo, ele tem 30 anos em experiência em vendas. Então é um cara assim top para fazer prospecção, sabe, de condomínio, muito bem articulado. Então essa energia às vezes você tem que dividir com alguém que entende mais que você, né? A parte de laboratório é minha área, eu entendo. Mas as outras partes você tem que ter alguns parceiros, né? Alguns braços que às vezes entendem melhor que você, e você faz a sua área que você entende e o outro faz a outra. Resumidamente, o seu negócio não pode ficar só dependendo de você, né? Sim. Tem que dormir, você tem que fazer qualquer outra coisa e o negócio rodar, né? Tem que rodar. E hoje o laboratório, que é o seu principal negócio no geral, ele roda sem o Eurico? Hoje ele quase roda sem o Eurico. Ele não roda porque o Eurico não deixa ainda. Ele tá no celular. Ele viaja, mas abre o notebook, tá no celular, eu tô vendo o exame, o que deu, o que não deu. E às vezes eu acho alguma coisa esquisita, eu falo, olha esse paciente aqui de novo. Então, mesmo eu não estando aqui, eu sei todo mundo que passou aqui, eu sei todos os exames que estão sendo feitos, e eu sei que está sendo liberado. Então,
E isso eu não consegui desapegar ainda. Não sei se é um defeito, uma qualidade. Eu acho que eu considero uma qualidade. Acho que é a preocupação com o nome, né? Preocupação, né? Então isso eu tenho uma equipe muito boa, as meninas muito comprometidas, profissionais, mas elas sempre mandam para mim primeiro para depois liberar. E você falando, eu vi que você falou muito de conhecimento, né? De você buscar consultoria, buscar capacitação. E hoje, como que você vê um profissional que às vezes está no mercado há 30 anos e só aprendeu na época da faculdade? E agora está meio que desatualizado porque não deu tempo de novamente pegar o caderno e estudar. Isso é uma dor que o pessoal tem passado, mas eu acho que pelos estudos, eu acho que desse ano, a estimativa é que daqui a 3 anos, muita coisa vai acontecer na área de análise clínica, sabe? Muito laboratório grande engolindo os pequenos, e eu acho que a partir desse ano vai começar a separar como se diz o ditado, né? Os homens dos meninos, né? Eu acho que quem não vai ficar amador mais nesse mercado não vai ficar, porque o controle de qualidade cada vez mais rígido, mais caro. Saiu a nova RDC agora, publicada em setembro, que dificilmente você consegue abrir a porta de um laboratório com as novas regras, porque torna-se inviável. Então, tá bem complicado o setor de análise clínica, sabe? Ele está cada vez mais competitivo, menos valorizado, e você tem que manter a qualidade, porque, principalmente, eu falo do Torino, eu não aceito diminuir a qualidade. Por mais que os preços estão diminuindo, a minha qualidade eu não posso diminuir, né? Porque são vidas que a gente está tratando. Então, esse vai ser um grande desafio, grande divisor de águas agora nesses próximos 3 anos. Eu acredito que muita gente vai fechar, muita gente vai vender, muita gente vai desistir e muita gente vai crescer. É onde você falou realmente, quando separa os meninos dos homens, sim, né? Com certeza. E Eurico, você falando de longo prazo, esses 3 anos aí de projeção que você trouxe, como é que você enxerga a famosa inteligência artificial, né? Todo mundo tá com medo de perder o emprego para IA, né? A IA vem automatizando, a inteligência artificial vem automatizando diversos serviços. Como você enxerga isso para o mercado no geral e também para o seu segmento específico? A IA no meu segmento, por exemplo, já faz parte do meu segmento, né? Nos últimos 2 congressos nacional que eu fui, ela já está presente em todos os stands, e no meu software já tem uma parte que a IA faz. E ela veio para ficar. A IA não vai embora mais. Você tem que acostumar com ela. Ou você fica amigo dela, ou você sai do mercado. Você sai do mercado. Não tem outra coisa a fazer. E veio para ajudar muito, né? Hoje a gente aqui dentro da Socialize, a gente consegue economizar mais de 80% do nosso trabalho, assim, braçar com IA. Então a maioria dos conteúdos que a gente faz, é claro, a gente não fica 100% refém da IA. Eu vejo que esse é um problema que pode se alastrar, né? Eu vejo que a maioria das pessoas tende a ficar refém dela, porque realmente ela acaba fazendo quase que tudo para você. E, sendo ou não, a gente acaba que perde um pouco essa parte da produção. A gente acaba ficando acostumado a gerar tudo com IA, passar as informações. Sim. Então, eu vejo que esse é um problema. Você acha que é um problema isso também para o mercado? As pessoas cada vez mais ficarem dependentes da inteligência artificial e realmente perder o seu foco no seu trabalho e acabar sendo substituído a longo prazo. O maior problema da IA que eu vejo como um todo é a preguiça de pensar a pessoa que pede. A pessoa está tendo, né? Porque acaba que tudo que você precisa, você vai no chat GPT, ele te dá prontinho, e você não consegue pensar mais igual você pensava. Você ia procurar referência bibliográfica, você procurava artigo, e aí você lia, você fazia o resumo. Você não tem mais paciência. Você não tem mais isso. Então, o maior problema disso da IA, eu acho isso. No setor de análise clínica, eu acho que ela vem para agregar bastante, porque apesar de você ter automação para tudo, eu acho que quem dá a cartada final ali, de você saber se um hemograma está certo ou está errado, ainda é o olho humano, entendeu? Então, acho que na área de laboratório, ainda você tem que ter uma experiência, tem que saber o que você está fazendo. Eu concordo com você, Eurico, que realmente eu trago sempre essa
essa visão pra gente que na Socialize, pro pessoal que tá sempre ligado com a gente, que a IA vai substituir o ser humano que não sabe pensar. Sim. O ser humano que não tem senso crítico, né? Que tudo pra ele tá bom. Justamente. Tá ali na correria. Que não tem opinião, né? Que não tem opinião, justamente. Quem tem senso crítico vai potencializar, né? Sim. Então eu vejo que a IA, ela tá realmente potencializando os negócios, não é mais uma escolha se eu quero ou não. Se você não tem ela, você tá perdendo tempo. E eu uso até uma analogia muito boa, que é o seguinte, né? Você imagina você fazendo uma prova de física, né? Você tem uma pessoa do lado seu fazendo a prova com a calculadora e você tá fazendo sem a calculadora. Quem vai terminar a prova primeiro? Quem tá fazendo a prova com a calculadora. E a mesma coisa acontece com a IA. Quem vai terminar primeiro o trabalho? Quem está usando a IA ou quem não está utilizando a IA? Mas tem um ponto muito importante. Se a pessoa não saber utilizar ela, provavelmente vai ter um resultado que a gente chama, né, medíocre. Sim. Então, acho que isso é para tudo na vida que a gente vem desenvolver, né? O Eurico criou hoje um laboratório, tem várias empresas, porque você foi acima da média, né? Uhum. É muito importante que você trouxe isso bem claro para o mercado, né? Que você prezava pela qualidade, pela entrega do seu serviço e você conseguiu construir seu nome, né? E eu vejo que a maioria das pessoas, das empresas, elas não estão mais preocupadas tanto com o nome delas ou com qualidade, elas só querem vender. Sim. Elas só querem ser interesseiras, né? No sentido de ter dinheiro, ter o aporte do ano, ter dinheiro na mão. E por isso que a gente vê que a internet cada vez mais está indo para esse lado, né? E a gente tem que vamos dizer, a gente tem que olhar para essas tentações do mercado e focar naquilo que é nosso, porque isso mostra para você, né? Hoje o Eurico, empresário bem sucedido, mostra que a consistência naquilo, né, fez você chegar aqui hoje onde você está. Com certeza. E nessa conjuntura atual, como eu te falei, é laboratório grande, querendo engolir os pequenos, e é a tabela SUS que não se readequa aos valores. Pra você ter uma ideia, eu tive 4 ou 5 reajustes em 2025. Nossa. De laboratório de apoio. E a tabela SUS é a mesma desde 1986, 84, quase a minha idade, entendeu? Então, não até nem para como você explica que você atende exame 2026 com o mesmo preço da década de 90, com a conjuntura num país onde a tributação é uma vergonha, né? Porque te massacra e você tem a mão de obra em todo o setor é escassa, e então é cada vez mais complicado. E Eurico, você tocou em 2 pontos muito interessantes, que é a questão, né, do imposto, né? Cada vez mais a gente, empresário que está no mercado, não só os empresários, mas todo mundo no geral, e não trazendo viés político aqui, mas realmente tá afogando muito empresários, né? Muitos empresários, porque você paga imposto em tudo que você for fazer. E a questão também da mão de obra, tanto qualificada, tanto também das pessoas que estarem envolvidas no negócio, é cada vez mais raro de se ver, né? Sim. Então eu vejo que hoje eu trago esses com os 2 principais pilares hoje do crescimento do empreendedor aqui no Brasil, né? Esses 2 grandes desafios, né? E como é que você, vamos dizer, consegue entrar nesse mercado sem sofrer esses problemas, vamos dizer? Cara, a gente sofre, né? Sofre muito. É uma coisa que não tem que fugir. Eu acho que você não tem que sonegar o sistema. Você tem que fazer parte dele, mas você tem que saber trabalhar com ele, né? Você precisa estar sempre atento, estudar, ver as maneiras legais para você estar sempre tentando diminuir alguma coisa, pagar o menos possível, mas nunca tentar burlar ele, porque se você burlar ele é pior, uma hora ele vai te pegar. Então eu vejo às vezes empresário falar, porque eu sonego, eu tenho tanto tempo que eu sonego, acho bonito, eu acho que uma hora a casa vai cair, entendeu? Ainda mais com essa sofisticação. Sim, da forma não tem como. Então é viver dentro dele, mas saber o que você está fazendo dentro dele para você poder caminhar, né? Cara, fala para mim um pouco mais, Eurico, dessa questão agora sobre a mão de obra, cara. Né? A gente sabe que é uma dificuldade muito grande, né? Hoje, como é que é para você? Você tem essa facilidade de adquirir, né, mão de obra no mercado? Você tem essa dificuldade? Como é que é essa relação? No setor de análises clínicas, a mão de obra, na verdade, até tem bastante mão de obra.
sem experiência, porque está saindo muita gente de faculdade, recém-formado, né? O maior problema nosso é realmente o custo da tributação de você ter uma mão de obra, né? O CLT, né? O CLT, você seguir todas as normas do sindicato então eu acredito que aí a automação cada vez ganha mais força, porque às vezes você automatizando... Não tem esse custo, né? Você pode gastar um pouco mais, mas a longo prazo você não tem todo esse custo, né? E sem falar até você achar uma pessoa comprometida, com responsabilidade, que abraça a empresa, acho que vai um tempo. A maior dor de todo mundo, acho que é achar essa constância, sabe? Porque geralmente a pessoa entra aqui, não tá bom, amanhã ela sai e vai para ali, então... eu acho que a maior dor nossa é essa aí. Tem uma pessoa... retenção de pessoas dentro do negócio. De pessoa. E, igual você falou, a questão do regime CLT, ele acaba afogando o empresário, porque, sendo ou não, no sentido que você precisa colocar todos os custos na mesa, né? E acaba que para o empresário não é bom e nem para a pessoa também é boa. Com certeza. Porque eu estava estudando isso hoje sobre essa questão do FGTS. Na verdade, o FGTS nem é do colaborador e nem do empresário. É claro que o colaborador pode sacar a longo prazo, mas é um dinheiro que você deixa lá parado, que não é corrigido. Mas que alguém está usando. Então, você imagina se você pagar esse dinheiro diretamente para o colaborador. Isso não seria melhor? Sim. 30 vezes melhor, né? Então, eu vejo que o pessoal cada vez mais, né, na verdade não generalizando, mas trazendo para o mercado que realmente eles fazem parecer que o empresário é um mal da situação, né? Que você tem que, né, taxar ele, tem que tacar imposto mesmo, mas na verdade se tacar imposto no empresário, que ele vai acabar acontecendo e vai arrumar outras formas legais, né, no caso a gente está falando, de não ser tanto prejudicado assim, né? E acaba você não tendo inovação no mercado e... Na verdade, esfriar, com essa nova tributação que está surgindo agora nesse ano de 2026, e eu já achava que para ser empreendedor no Brasil você tinha que ser louco. Agora eu tô achando que tem que ser mais louco ainda, porque eu acho que cada vez está apertando mais o cerco para o nosso lado. Muitas vezes as pessoas ou os seus próprios funcionários de empresas acham que os empresários estão ganhando muito dinheiro e estão pagando pouco, mas na verdade o sistema suga muito, né? Então eu acho que está cada vez mais difícil você gerar emprego, e quando você gera você não tem aquele comprometimento, aquela mão de obra que você precisa. Então, outra coisa que não é para amador no nosso país é empreender. Rapaz, você me fez refletir aqui agora, realmente. Tem diversos desafios, né? Diversos desafios, e eu falo para você que a faculdade não ensinou isso para você, né? Não ensinou, não. Realmente, Eurico, ter essa conversa franca com você é muito importante, porque a gente consegue entender como que o mercado evolui, né? E como que é realmente as dores de um empreendedor, de um empresário. Porque a gente vê na internet todo mundo falando 1000 maravilhas, né? Sim. Eu ganho tantos mil por mês, né? As pessoas postando foto de carro. Mas na realidade, né, o mercado é totalmente diferente, né? Quando você tem a pele no jogo, né, você não consegue estar escondendo os BO, não, mas realmente é muito tropeço, né? E uma reflexão que eu sempre trago aqui é que você vai entrar no mercado e você vai perder dinheiro. As pessoas pensam que, cara, eu vou entrar no mercado, eu nunca vou perder dinheiro, só vou ganhar dinheiro. E, cara... você vai perder dinheiro, você pode tomar golpe, você vai tomar algum golpe algum dia, você vai ter algum desalinhamento, e tudo isso é normal do mercado. Vai ter mês, né, que não vai ser a mesma maravilha. Vai ter mês, né, que você vai fechar no vermelho mesmo, você vai falar, caramba, onde que eu arrumo dinheiro para pagar isso? Mas eu acho que é o risco que também o empreendedor tem que ter no sangue, né? Esse risco, né? É isso. Euricão, tá muito legal a conversa nossa aqui. Novamente quero te agradecer. Pessoal que tá vendo aí o podcast nosso em primeira mão, deixa o like aqui embaixo, porque tem muito conteúdo importante aqui, muito conteúdo de valor para você tirar desse podcast aqui. Então pega um papel, uma caneta, né, Eurico? Porque eu falo pro pessoal o seguinte, cara, um conteúdo desse tá de graça no YouTube e, cara, sim. A gente teria que cobrar pelo menos R$1 pro pessoal ter um comprometimento, né? Tudo que é entregue de graça não tem tanto reconhecimento assim, não tem tanto valor, mas o principal objetivo desse podcast aqui
realmente trazer essa vivência do mundo e trazer lições pro pessoal que tá vendo aqui. E a gente só tá falando de problema, eu quero trazer algumas soluções aqui hoje. E eu quero fazer essa pergunta para você, Eurico. O que você, Eurico, aqui hoje, 2026, falaria pro Eurico de 5 anos atrás? Essa é... O cara ou o Eurico que estivesse começando, né? Lá na época da faculdade. Na verdade, melhorar essa pergunta aqui. O que você falaria pro Eurico lá do começo da faculdade? Qual que é o seu maior conselho? Que você fala, cara, esse conselho aqui mudaria minha vida. Eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Eu acho que eu não falaria nem pro Eurico da faculdade, porque eu acho que o Eurico da faculdade foi um cara bem aplicado, sabe? Bem estudioso, aproveitou bastante todas as fases da faculdade. Eu fiz minha faculdade muito bem feita e não deixei de aproveitar nada. Eu acho que eu falaria pro Eurico quando começou a empreender e que não sabia delegar muita coisa, queria abraçar o mundo, só ele ali, só tudo ele fazer, sobrecarregar. E não que não foi importante, porque eu acho que todas as fases do laboratório foram importantes. Quando eu comecei, era quase tudo manual, eu e mais uma funcionária só, e a gente dava conta de tudo. Eu acho que foi importante para a gente aprender, pegar o caminho de tudo, como que era feito, e aí depois foi semi-automatizando, e aí depois até chegar a automação. Então eu acho que todas as fases foram importantes. O que eu falaria para o Eurico lá atrás é que talvez eu adiantaria o processo um pouco. Eu sofreria menos, eu teria mais tempo, e hoje o meu negócio já estaria bem mais lá na frente, entendeu? Então eu acho que eu faria a mudança de um software antes, que eu teria acesso aonde eu tivesse. Talvez, se eu tivesse condições, eu teria automatizado antes o laboratório. Então, pequenos ajustes que, se eu tivesse feito antes, eu teria mais tempo e teria gerido melhor, e talvez hoje eu teria decolado mais, entendeu? A questão da delegação que você falou seria também tirar um pouco dessa responsabilidade 100% sua? Sim, seria. Sair um pouco mais da bancada, delegar alguns setores e poder ter mais tempo para olhar o negócio de fora para dentro, entendeu? E Eurico, hoje, para quem está assistindo esse podcast, você trouxe esse plano, a gente já pode ter aí um plano prático, realmente a gente olhar um pouco mais para as ferramentas que a gente tem no mercado e ver qual que vai facilitar a nossa vida, qual que vai dar liberdade para a gente. Sim. E parar de centralizar tudo, que realmente quando você centraliza tudo, você não tem tempo para nada, né? É isso. E hoje, um plano prático para quem está vendo esse vídeo, quem está vendo esse podcast, o que você falaria para essa pessoa, para ela aplicar tanto no negócio dela e conseguir ter mais resultado? Cara, o conselho que eu daria é se atualizar. Se atualizar, andar com pessoas que realmente agregam na sua vida, sentar com pessoas que contam história que vai ser interessante para você. Não que você vai ser melhor que alguém, porque você está com aquela pessoa, mas talvez você está numa mesa que tem pessoas no mesmo nível, melhor que vocês. Eu acho que você vai aproveitar muito mais do que você estar numa mesa que pessoas inferiores ou medianas que não vai te passar nada para acrescentar na sua vida. Então, eu acho que procurar se atualizar na área que for, sempre estar no network, fazer contato com pessoas da área. Que legal, realmente essa questão do aprendizado contínuo é extremamente importante. Muita gente não se atualiza no mercado há tempos e realmente essa parte é extremamente importante, né, Eurico? Você falar, tá com pessoas boas ao seu lado, o network, igual você falou, ir por congressos, participar de mesas grandes aí de negociação, acho que isso molda a gente, né? Sim. Eurico, pra gente finalizar esse podcast, eu sempre gosto de trazer uma reflexão aqui de tudo isso que a gente viu durante essa conversa nossa. Agradecer você também pelo seu tempo. Foi difícil a agenda sua. Falei para eu falar para vocês, pessoal, demorou um pouquinho para agendar esse podcast, mas está aqui. O Eurico está aqui, chegou, convidado mais que especial. E Eurico, acho que qual que é a maior reflexão que a gente pode trazer desse podcast é a questão da prática. Né? Eu acho que a prática, ela prevalece. Eu né? acho que no meu caso eu acredito que seja na maioria das áreas, né? Que a prática é tudo. Eu, assim, sem sombra de dúvida,
se eu não tivesse tido a prática e a vivência que eu tive no hospital onde eu trabalhei, eu jamais teria condições ou coragem de abrir um laboratório, porque eu acredito que a responsabilidade é muito grande. Assim, nós trabalhamos em conjunto com vários médicos e a gente norteia o médico a dar um diagnóstico, né? Então, qualquer coisa errada que você libere, você está assinando junto com o médico a sentença daquela pessoa. Então, eu faço cada exame como se fosse da minha mãe, do meu pai, o meu. Nisso eu tenho muito orgulho disso, e é muito bom você poder ajudar, sabe? Quando você consegue ajudar algum caso que está difícil, a recompensa, eu acho que não tem dinheiro que pague fazer o que eu faço. Caramba, que vontade até de chorar aqui. Realmente, comove a gente saber que você tem esse afim pelo trabalho, né? Que da hora, porque agora a gente tá falando comprometimento, eu acho que é a chave do negócio. Você teve a prática, você teve o comprometimento, você evoluiu muito. Eurico, passar pro pessoal também as suas redes sociais, para se eles quiserem acompanhar você aí, esteja onde estiver, né? Não sei se você posta algum conteúdo. A gente tá no Instagram, @TorinoLaboratório. Segue a gente lá, tem conteúdos semanais de diversas áreas de análises clínicas. Tem o nosso site, www.torinolaboratório.com.br, e esse ano vai ter novidades. Eu tenho uma reunião amanhã no estado do Rio, em primeira mão aqui. Eu acho que esse ano vai ser um divisor de águas para o Torino. Nós vamos... Eu não posso falar muito, que a reunião é amanhã, mas eu acredito que a gente vai expandir e vai ter bastante coisa legal no geral da população nesse raio do sul de Minas que a gente vive aqui, mesmo? São Lourenço, vai expandir? Itanhandu, Itamonte. Então, eu acredito que vai ser bem interessante. Opa, pessoal, a gente volta para contar no próximo podcast. Já está convidado o Eurico aqui para o nosso próximo podcast, falando como que está sendo esse novo novo empreendimento ou uma expansão? Novo projeto. Novo projeto? Novo projeto. A gente vai trazer o Eurico com certeza para trazer um pouquinho mais dessa visão, porque a vida de empresário, ela não é única, não é um caminho linear. A cabeça não para, né? A cabeça não para. Cada dia a gente está com um processo diferente, um projeto novo, e é muito importante a gente ter esse fogo aí, esse sangue no olho, porque senão não para, não dá certo. Pessoal, quero agradecer vocês aqui por terem assistido esse podcast até o final. Hoje conteúdo de extrema qualidade com o Eurico Torino, e comenta aqui embaixo quem vai ser o nosso próximo convidado, dê sugestões aqui embaixo, porque a gente vai estar chamando essas pessoas para trazer um pouquinho mais da vivência do mundo empresarial. Eurico, muito obrigado novamente pelo seu tempo. Eu que agradeço. Segue a gente, Socialize Estúdios aí, para ter mais conteúdos como esse. Eu quero saber um pouquinho mais depois desse empreendimento, fechou? Obrigado, Gui. Parabéns pelo espaço, pelo estúdio. Parabéns pela iniciativa de sempre, estar entrevistando o pessoal da região. E parabéns pelo seu trabalho, sua equipe. E obrigado mais uma vez. Tamo junto. Referência aqui com o Eurico não pode faltar, senão não estaria completo o nosso podcast. Um abraço e até breve. Obrigado.